Olá pessoal, alunos dos primeiros anos. Nós vamos estudar, aliás, dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as drogas. Dessa vez a gente vai ter uma visão mais científica sobre elas, né? Sobre a classificação delas, sobre o efeito delas em relação ao organismo, né? Principalmente ao cérebro das pessoas, beleza? Então vamos aqui. O objetivo dessa aula é reconhecer as drogas estimulantes, depressoras e perturbadoras. Então, a gente vai reconhecer agora de uma forma mais científica, né, por que elas são estimulantes, por que elas são depressoras e perturbadoras, tá? Primeiro, pessoal, nós vamos entender, né, o conceito de drogas. Drogas, ela vem de uma expressão holandesa, drug, que significa folha seca, né, porque era algo extraído de algo natural. Era extraído de substâncias naturais. Isso, a partir daí elas sofreriam um processo principalmente químico, né, para obter os resultados que hoje, né, as pessoas têm ao utilizarem as drogas. Diversos tipos de drogas, né, seja ela lícita, seja ela ilícita, mas ela tem aí o seu processo, né, o seu processo químico bem estabelecido e que às vezes, né, e muitas vezes, né, trazem as consequências. Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica suas funções. Né? Então, a gente vai entender que a função da droga, né, o objetivo da droga, aliás, vamos entender que o objetivo da droga é modificar as funções, principalmente os comportamentos, né, e o processo fisiológico do corpo. A classificação das drogas, pessoal, entendam agora de forma bem, como é que pode dizer, científica, né? Elas são psicotrópicas, né? Ou psicometamórficas, né? Então elas são classificadas assim, psicotrópica, ou também podemos chamar de psicometamórficas, porque tem essa mudança, né, na função morfológica do corpo. Psico tem a ver com mente, né? Esse trópicos tem a ver com afinidade, né? Então é essa a classificação das drogas, né, em relação à afinidade que ela tem com a mente, esse poder, né, de fazer com que a mente elimine mais neurotransmissores, como a dopamina, que a gente falou na aula passada, né? Então, ou aumente ou diminua, né, a liberação desses neurotransmissores, tá bom? Nós vamos aqui para os tipos, voltando aí, né, como eu falei na aula anterior, nós vamos falar que as drogas, né, elas têm um poder tanto um poder de processo quantitativo no corpo, né, elas agem de forma quantitativa, também elas podem agir de forma qualitativa. Um exemplo de uma droga que tem um processo quantitativo, né, um processo como é que eu posso chamar? Um processo de estímulo quantitativo no corpo é as depressoras, as drogas depressoras, que elas fazem com que diminuam os níveis de atividades motoras e cognitivas, né? Percebam aí o álcool, um exemplo muito comum, né? Eu vou aqui para os exemplos das drogas depressoras, lembrando que elas também podem chamar de psicolépticas, né? As drogas depressoras ou psicolépticas. Anotem isso, seria interessante se vocês anotassem, porque eu posso cobrar em uma avaliação, né? E ao invés de ter drogas depressoras, eu posso colocar psicolépticas. Então, o exemplo principal, né, dessas drogas depressoras é o álcool. Por quê? O álcool, pessoal, nada mais é do que uma droga que faz com que a pessoa diminua uma dor, só que essa dor, né, ela é mais, como é que eu posso dizer, relacionada à mente mesmo, ao psicológico mesmo, né, pode ser relacionada à depressão, pode ser relacionada à ansiedade, a um sofrimento, né, em que a pessoa está passando naquele momento ali. Percebam aí que todas as drogas depressoras, elas têm essa questão de diminuição de uma dor, ou de diminuição de atividades motoras e cognitivas. O barbitúricos, né, heroína, são também considerados drogas depressoras, né, os barbitúricos aí são utilizados em pessoas que têm epilepsias, né, a heroína, outra droga depressora, né, principalmente usada para pessoas que têm depressão, morfina e apiáceos, esses dois tipos de drogas, pessoal, são utilizados na diminuição das dores musculares e ósseas, certo? Então, essa é mais por uma questão de dor
física mesmo do que uma dor psicológica, e o éter, que também é utilizado aí nas tintas, né, no processo de tintas. Então, é um produto químico altamente perigoso, né, que as pessoas usam também, que é encontrado na cola, né, que as pessoas usam para cheirar, certo? Então, por isso que elas são chamadas de depressoras ou psicolépticas, né, porque elas diminuem, né, as atividades motoras, elas diminuem dores, sejam psicológicas ou dores físicas e musculares, né, como é o caso da morfina e dos opiáceos, certo? Então, por isso são chamadas de drogas depressoras. Nós temos também outras drogas que também agem em forma quantitativa, certo? Por que elas agem em forma quantitativa? É só a gente se atentar para duas palavras, né, primordiais aqui. Estimulantes aumentam, depressoras diminuem, certo? Então, por isso que elas têm esse processo, né, de ação quantitativo, porque ou elas vão diminuir ou elas vão aumentar. No caso das estimulantes, elas irão aumentar os níveis de atividades motoras e cognitivas, né? Eu vou aqui para os exemplos. Elas podem ser chamadas de psicoanalépticos, certo? Então, mais uma vez, né, volto a dizer que seria interessante que anotassem, porque não pode vir numa avaliação na atividade como estimulantes, ou pode vir também como psicoanalépticos, né? Que são drogas em que estimulam, que aumentam os processos de níveis de atividades motoras e cognitivas. Por quê? Cocaína e alguns de seus, como é que eu posso dizer, extratos de cocaína, como por exemplo o crack ou o oxi, né? Eles são estimulantes porque eles alteram. Uma pessoa que faz uso de cocaína, ela não consegue dormir, ela se sente mais ativa, né? Porém, como eu falei na aula anterior, elas liberam uma grande quantidade de dopamina. Então, faz com que a pessoa ela fique viciada de forma muito fácil. As anfetaminas, que é uma droga utilizada também para pessoas que não querem dormir, né? Para caminhoneiros, por exemplo, e ela também é chamada de, como é que eu posso dizer, de uma droga anoréctica, né? Porque ela faz com que a pessoa não sinta a vontade de se alimentar. Infelizmente, as pessoas usam a anfetamina, né, mesmo que não sejam consideradas obesas, mas elas utilizam a anfetamina. Porém, a anfetamina ela tem um forte teor, né, de dopamina liberada, de neurotransmissores, né, e ela vai causar ali a dependência química com muita facilidade, né? Então, as pessoas elas consomem a anfetamina ali para perder peso, né? Lembrando que se você quer perder peso, você tem que fazer dois processos. Primeiro, cuidar da sua alimentação, deixar ela regular e saudável. E segundo, você deve perder, né, calorias mais do que você consome, ou seja, fazendo atividades físicas. Essa é a maneira como eu aconselho, né? E a maneira correta de que você possa perder peso. Não com muitos, como é que eu posso dizer, com poucos dias você vai fazer isso. Não. Né? A não ser que a pessoa faça uma cirurgia, né, de redução. Mas a maneira correta e saudável é essa, alimentação saudável, aliada à prática de atividade física, e não utilizando anfetamina, por exemplo. Cafeína também, né, é um estimulante encontrado em vários suplementos, né, que as pessoas consomem, termogênicos, né, ela é considerada também um termogênico que acelera. Aí nós temos a teobromina e a taurina, né? Lembrando que a taurina, se eu não me engane, ela é um estimulante encontrado nos energéticos, certo? Vocês vão no Red Bull, por exemplo, ela é encontrada ali a taurina, grande quantidade de taurina nos energéticos, né? Porque eles controlam também a diabetes e são drogas estimulantes. E a teobromina é encontrada no chocolate, tá bom? E aqui nós temos essa droga perturbadoras, que ela não se encaixa, né? Ela não se encaixa ali como uma droga de efeito quantitativo. Aqui, né, como o nome já diz, ela vai perturbar, né, uma droga que causa alucinações, então o efeito dela exclusivo é qualitativo, certo? É efeito alucinógeno, como por exemplo LSD, haxixe, maconha. Então, como vocês podem observar, as drogas perturbadoras ela têm um efeito qualitativo. Vamos lá. Elas podem ser chamadas de alucinógenos, né? Porque causa alucinações. A maconha, lembrando que ela tem os
os seus pontos, né? Os seus pontos ali de adaptação, os seus pontos de ação, certo? Então, a maconha, né, nem todo o consumo de maconha vale causar alucinações, né? Nem todo consumo de maconha vale deixar drogado, digamos assim. Por quê? A maconha ela tem dois processos, né? Ela pode ser em formato de THC ou ela pode ser também em formato, né, em BDC, se eu não me engano, certo? Por quê? O THC é aquele processo de ação, certo? Que vai causar ali naquele momento a dependência química, vai causar a sensação de prazer, é isso? E principalmente no seu sistema nervoso central, não é isso? E ela é uma substância psicoativa, certo? Enquanto o CBD, que é o que é utilizado em medicamentos, não causam essas dependências químicas, certo? Então depende da maneira em como a pessoa utilizou, fez a utilização da maconha, se ela tem uma função THC, né? Que é um processo químico, né? Que nós podemos chamar, ela vai causar ali a questão da dependência, enquanto a função CBD ela não causa dependência porque é utilizada como medicamento, certo? O THC é mais utilizado de forma inalada, né? As pessoas fumam. O êxtase também é utilizado como uma droga alucinógena que causa perturbações no cérebro, e o LSD, que é dietilamida do ácido lisérgico, né, que também é considerado uma droga perturbadora. Aqui eu vou voltar a falar um pouco sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Percebam aí que ela está sendo liberada, né? Porém, ela volta de novo, né, por uma ligação uma sinapse, né, ligação de dois neurônios. Aí nós temos aqui o neurônio de cima e o neurônio aqui abaixo, e a dopamina no meio saindo e entrando entre os neurônios. Porém, vamos atentar aqui para essa imagem do lado direito. Percebam que quando a pessoa, por exemplo, está numa prática de atividade física ou numa relação sexual, ela libera grande quantidade de neurotransmissores, inclusive a dopamina. Porém, quando ela faz uso de cocaína, por exemplo, né, eles impedem com que essa dopamina volte para a sua fase inicial, ou seja, causando uma sensação de prazer muito grande em comparação ao exercício físico e à relação sexual. Por isso, né, a dependência química nas pessoas. Pessoal, eu vou colocar aqui eu coloquei essa dica de filme, certo? Que é Diário de um Adolescente, em que eu vou precisar que vocês assistam para a gente debater na próxima aula, certo? O ator principal é Leonardo DiCaprio e o nome do filme é Diário de um Adolescente. Aqui tem um pouquinho do resumo, né? Em Nova York, um jovem, Leonardo DiCaprio, é um promissor jogador de basquete, mas logo se afunda no submundo das drogas e, para manter o seu vício, ele rouba e se prostitui. A gente vê muito isso, né? Muitos jogadores de futebol, por exemplo, de basquete, né? Entrando no mundo, eles ganham dinheiro muito fácil, mas infelizmente, né, não tem essa administração e acaba entrando mesmo no mundo, vendo o dinheiro muito fácil, gastam muito fácil, entram no mundo das drogas e acabam se prejudicando e perdendo tudo, né? Tudo que eu falo é tanto em termo financeiro como em termo social, né? A família exclusivamente. Então, uma dica de filme eu peço que vocês assistam, certo? É muito importante para a nossa próxima aula, para a gente estar discutindo na próxima aula, ok? Então é isso, bons estudos.